Boa tarde, Luísa, PVC, Júlio, a turma que nos acompanha de primeira. O José Martínez voltou lesionado, né? No sábado ele já foi direto para o departamento médico. É claro que ele precisava aí do resultado dos exames e realmente constatou que o José Martínez sofreu uma lesão ligamentar, né? De cruzado ainda, né? Então, é um jogador que pode desfalcar o Corinthians por toda a temporada 2026. O contrato dele, Júlio, vai até o fim de 2027. Por isso que o Corinthians estuda, né, a rescisão, porque o Corinthians vai ter que pagar o salário dele, não é um salário baixo, e o Corinthians teria que pagar mais 2 anos de contrato, sendo que ele jogaria por mais um ano somente, e ainda, né, com vários problemas extracampo, porque o Martins sumiu por mais de um mês, mas no ano passado ele já havia sumido também por mais de uma semana. E nas duas ocasiões eu conversei com pessoas, né, enfim, a gente costuma dizer, né, da alta cúpula corintiana, que falaram que o Corinthians está estudando a rescisão contratual e eu indaguei se existe realmente base, né, se existe realmente legalidade, né, na lei para que isso possa acontecer. Eles, né, vão se reunir agora com o departamento jurídico do Corinthians, depois devem se reunir com o Martins ainda hoje, né? Mais uma reunião com o Martins, né? Já teve uma ontem, agora uma hoje. Eles querem saber exatamente como, né? O Martins não contou no Corinthians, pelo menos eles falam que não sabem como isso ocorreu, porque o Martins não passou, né? Como aconteceu essa lesão. Então o Corinthians ainda não tem a informação, né? Se isso aconteceu nas férias, enfim, ele estava em treinamentos lá, né? Tinha até postado alguns vídeos fazendo alguns treinamentos por conta própria. O Dorival Júnior chegou a falar numa coletiva que não estava conseguindo acompanhar os treinamentos dele lá por falta de comunicação. Hoje, essa fonte importante do Corinthians me disse que, na questão de achar brechas na lei para uma justa causa, o fato dele não atender, e o Corinthians tem algumas provas de que, segundo o Corinthians, tá, gente? Tem algumas provas de que ele não estava atendendo as ligações realmente por sumiço. Enfim, o Corinthians vai reunir o seu corpo jurídico agora para saber se existe realmente base para poder rescindir o contrato do Martínez. Agora, a rescisão é prioridade. Isso o Corinthians ele quer rescindir. Só não vai rescindir se não tiver realmente alguma base jurídica para isso. Mas a vontade do Corinthians hoje é rescindir o contrato. E a gente vai falar do Alan, eu sei daqui a pouco, né, Luísa? Mas rapidamente para encerrar essa parte aqui do Martins, né, pelo menos por minha parte, o Martins acelerou a contratação do Alan ontem, né? Do Alan, porque o Corinthians tinha dúvida de pagar ou não o salário integral dele, um salário de R$ 900 mil. O Corinthians pediu para o Flamengo pagar a parte, o Flamengo rejeitou. O Corinthians conversou com o staff dele, ele também não estava a fim de reduzir o salário. O Corinthians poderia até desistir da contratação, porque o Osmar Stabile fez isso. Ele não quis pagar 1 milhão para o São Paulo no Alisson, ele não quis pagar 1 milhão e meio pelo Júnior Santos, ele não quis pagar pelo Rony, enfim, não quis negociar com um agente lá do Kaique do Bahia. O Osmar, ele costuma fazer essas coisas. A negociação do Alan poderia ter sido encerrada no Corinthians, mas até acelerou a contratação do volante do Flamengo por conta dessa notícia que o Corinthians recebeu em relação ao José Martínez, porque é uma característica um pouco semelhante, né? Até fontes que eu ouvia dentro do Corinthians queriam o Alan, porque ele tem características aí parecidas com a do Martínez, que o Martínez é o único jogador que tinha essa característica no Corinthians, né? De correr o campo todo, enfim, aquele volante mais pegador. Então o Corinthians ele acelerou até a contratação do volante do Flamengo por conta aí da notícia da lesão do Martínez, Luísa. Pois é, Alan chegando ainda hoje para fazer exames, já já Samir fala sobre isso. Samir, uma dúvida sobre o Martínez ainda. O Corinthians já sabe como ele se machucou, quais as circunstâncias da lesão, porque isso vai contar bastante num possível processo, né? E também o tempo de contrato, você chegou a responder, que o Júlio perguntou? Falou Respondi sim. Ah, Até o fim de 27 até o de férias. final boa, boa. até o Isso. fim de 2027, o Corinthians vai se reunir com o Martínez hoje para tentar dar uma apertada nele e saber o que de fato aconteceu, tá? Existe uma desconfiança, tá? Vou citar isso, não é da minha parte, uma desconfiança da parte do Corinthians de que o Martínez demorou para voltar porque estava esperando, né, o edema dar uma, sabe?
enfim, desinchar, aquela coisa toda, passar. Talvez o Martínez, né, não soubesse que seria um caso grave de ligamento cruzado. Mas existe essa desconfiança no Corinthians, tá? Claro que ninguém pode provar isso também, né? Mas no Corinthians, assim, o descontentamento com o Martínez é enorme. Isso por parte da diretoria, que talvez ele possa ter enrolado para voltar, porque, estava inchado, né? Vou esperar aqui para poder retornar. Mas, enfim, não teve como, né? Ele voltou com as dores, aí teve que Complexo, passar hein? pelos exames e constatou aí a lesão ligamentar. Tem uma coisa que joga a favor do Corinthians, que é o fato de que ele jogou o último jogo dele, a final da Copa do Brasil, no Maracanã, e jogou o jogo inteiro, né, Samir? Mas tudo bem, né, PVC? Jogou Agora, todo. a questão é... Jogou muito, né? O cara pode, descendo a escada da casa dele, romper Sim. o ligamento cruzado, né? E aí é sacanagem que ele tenha o contrato Então, rescindido por isso. mas a questão, a gente não é advogado, então é difícil você ter certeza disso. O Corinthians tem vontade de dispensar o Martínez por justa causa? Não. Eu tô com vontade de demitir o Martínez. Não, mas é que sabe qual que é a situação? Que acho que muda muito, ó. Você porque a lei trabalhista ela dá uma proteção, Claro, né, lógico. ao trabalhador que se machuca no E tem que dar mesmo. Imagina se Sim, todo não, jogador que se claro. machuca, o clube fala agora não quero mais. Tudo Tchau. bem, mas eu tô dizendo assim, vamos lá. Ele saiu do jogo. Vamos cogitar o que pode ter acontecido. Ele saiu, o último jogo dele, o último jeito de trabalho dele em 2025 foi Vasco 1, Corinthians 2 na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, 21 de dezembro. Ele saiu do jogo, ele foi para a festa e saiu da festa sem mancar. Não tinha nenhuma lesão Ele aparente. se machucou nas férias. Aí ele viajou de férias. Sim. Ele deu mancada nas férias, né, PVC? Ele deu mancada nas férias. Aí, a partir daqui, ele não está no exercício do trabalho. Se ele machucar no avião, indo jogar em outra cidade, a serviço do Corinthians, se ele foi descer do ônibus a serviço do Corinthians, tropeçou, caiu, machucou, o Corinthians é responsável por isso. E até depois do retorno, né? Ainda tem um tempo depois Não, do mas peraí, retorno. PVC, desculpa. Mas, claro que a gente tem que saber a legislação, tá? Sim. Mas se eu tô pegando bem a tua lógica, também se o cara treinou hoje... Se o cara foi de férias para Não precisa ser de férias. Ele treinou hoje. E hoje à noite ele caiu da cama e rompeu o ligamento cruzado, ele também não está a serviço do Corinthians. Sim, mas assim, sim, e o Corinthians vai cuidar dele. Claro. Se ele saiu de férias, ficou 30 dias fora do exercício de trabalho, e no meio desses 30 dias, ele foi jogar uma pelada, machucou o joelho e voltou com uma lesão que vai impossibilitá-lo de trabalhar pelos próximos 365 dias, o Corinthians tem uma razão de querer rescindir o contrato. O Corinthians tem um ponto, né? Aí se tem a razão ou não, aí tem que ver. Agora, como é que você vai... Porque, por exemplo, pilotos... Rapidinho, Samir. Pilotos de Fórmula 1, por exemplo, não podem, por contrato, pelo menos era assim, vai, não sei hoje... Não, o Marcos, goleiro, não podia andar de moto. O piloto de Fórmula 1 não pode andar de esqui. Sim. Porque o esqui pode gerar lesões e tal, não sei o quê. Então tá lá no contrato, ó... Isso aqui é uma coisa que você não pode fazer. Que se você fizer isso se machucar, eu não vou arcar com a tua, entre aspas, irresponsabilidade. Então, uma coisa será que o José Martínez foi jogar uma pelada com os amigos num campo esburacado da Venezuela? Ou ele caiu na escada da casa dele de férias? Ou será que ele estava treinando mesmo? Treinando, cuidando da própria saúde nas férias, mas, cara, acontece uma ligação. Sim. Né? Prendeu o pé, não sei o quê. E não foi no período de férias. São situações diferentes. Porque, por exemplo, se ele não conseguiu voltar ao Brasil por causa da questão do passaporte, se comunicou com a comissão técnica, com o Dorival Júnior disse que não. O que o Dorival disse que não aconteceu. Mas estamos sempre ouvindo o lado do Corinthians, não, né? Se ele conversou com o preparador físico, se ele tiver a gravação da conversa com o preparador físico, e o preparador físico diz para ele, faça esse tipo de treinamento, ele vai fazer o tipo de treinamento que ele tem, impossibilidade de viajar de volta, e sofre uma lesão, ele está trabalhando, o Corinthians é responsável. Se ele está de férias, não conversou com a comissão técnica, não recebeu nenhum tipo de treinamento, foi jogar uma pelada e machucou o joelho, é outra situação. Então não adianta a gente ficar aqui conjecturando, a gente vai ter conjecturas a partir da legislação. O difícil vai ser Vamos trazer a visão né? do Andrei Campos, que é advogado, nosso especialista aqui nos temas jurídicos. A gente tem até uma arte aí com a declaração que ele trouxe pra gente aqui. O trecho mais relevante, ele fala: embora o clube tenha o dever de prestar assistência médica, o jogador tem o dever de se manter em condições de jogo. O Corinthians pode alegar que ele agiu de maneira irresponsável, mau procedimento,
que o atraso por causa do passaporte foi uma negligência dele e a lesão aconteceu justamente enquanto ele estava em uma situação de falta injustificada. Então, o Corinthians pode ter essa alegação. Olha, o cara foi embora, não apareceu e foi negligente, enfim. Como o contrato de trabalho desportivo exige disponibilidade integral e cuidado com a integridade física, uma lesão grave em um período de insubordinação abre margem para o clube pedir a rescisão por justa causa. O objetivo seria se livrar do pagamento daquela cláusula compensatória pesada da Lei Geral do Esporte, argumentando que foi o próprio atleta quem tornou a execução do contrato impossível. Mas, claro, sempre tem o outro lado, né? Aí a visão do Andrei, e a aplicação da rescisão unilateral por justa causa sempre traz um risco jurídico considerável. Se fosse o Memphis que tivesse rompido nas férias, Na situação do Martínez? o Corinthians não ia estar buscando a rescisão. Não sei. Na situação do Martínez, ia. Ia mais ainda, né, sabe? Não, tá bom, mais dinheiro ainda. Escolhi o cara errado. Mas pega outro aí, Hugo Souza. Não, se fosse o goleiro Alberto. para muitos anos. Não, na situação do... O problema não é ser o Martínez ou o Memphis ou o Yuri Alberto. eu o acho problema... que passa por aí, não passa? Não, acho que não. Acho que não, acho que é pela postura, É a Júnior. postura dele. Também acho. Pô, ele faltou uma semana, desapareceu uma semana em outubro. Aí ele sai de férias, tem a questão do passaporte. Ele desaparece um mês. A comissão técnica diz que não consegue conversar com ele. Ele responde que conseguiu conversar com a comissão técnica. Isso aqui, tudo aqui faz parte dessa história. Se ele está fazendo o treino que o preparador físico mandou fazer e machucou, ele está trabalhando. Eu estou aqui fazendo o advogado do diabo, até porque a gente está em toda essa história somente com a visão do Corinthians e com a versão do Corinthians. Não, a gente tem a versão dele. Quando ele falou que conversou com a comissão técnica, a gente está apresentando a versão dele. Por isso que eu estou cogitando. Se o preparador físico, sem o conhecimento do Dorival Júnior, passou para ele uma planilha de treinos e ele machucou o joelho cumprindo a planilha de treinos, ele está trabalhando. Agora, se ele foi fazer uma pelada por conta dele, durante o período em que ele negligenciou a comunicação com o Corinthians, é outra situação. Mas isso é impossível de provar, eu acho. Não depende. Pelo que o Andrei fala, né, esse é um ponto que o Corinthians pode usar aí a seu favor, né? Que ele foi negligente, que ele sumiu. Se ele tiver no celular uma ligação gravada com o preparador físico, dando uma planilha de treinos para ele... Não, é impossível provar que ele se machucou numa pelada com os amigos. Não. Como ele se machucou, só ele sabe. Então, mas se ele tá no período de negligência do trabalho... Abandonou o trabalho, não deu notícia pra ninguém. Aí tem o lado dele que vai falar que não conseguia voltar por questões de força maior. Exato. Ele tá na Enfim, Venezuela. é um tema complexo. É muito complexo. Acho que não vai ser fácil o Corinthians conseguir essa rescisão, não. É um tema bastante complexo. O problema é que pode ter as duas coisas, né? O que o PVC falou e o Júlio disse também. Por quê? Vamos supor que o Corinthians passou a planilha de treinamentos e isso começou a ocorrer na primeira semana ou segunda semana. Só que depois... o Corinthians não esperava que ele ficaria de fora, né, ou na Venezuela por mais de um mês. Então pode ter acontecido do Corinthians ter passado uma planilha de treinamentos para ele por uma semana ou 10 dias. Sim. Enfim, só que ele sumiu um mês. Então, assim, o que eu entendi, né, apurando na história, é que chegou em certo momento que o Martínez sumiu de novo, como já havia acontecido em outubro. No início, ele até respondeu. Depois, aconteceu um sumiço que ninguém entendeu mais nada. Tanto que o Dorival chegou a falar na coletiva, né? Eu não sei o que está acontecendo, não sei. Às vezes você perguntava para alguém no Corinthians, a pessoa falava, você sabe mais do que eu. Porque ninguém sabia, ninguém tinha mais notícias do Martínez. E a questão das férias... nenhum jogador teve férias de mais de um mês, né, nessa temporada. Então, ele já passou do prazo de férias também, né? E sem comunicar ao clube.